Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, onde eu farei o resumo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo eu falo sobre os confrontos, vou falar sobre os resultados e vou falar também sobre a tabela e mais algumas coisinhas também da competição. Então, sem mais delongas, vamos lá. Começar então com os resultados e mais algumas coisinhas da rodada. Começando então com o primeiro jogo da rodada, Ceará 2, Grêmio 0. No jogo que teve um golaço no meio campo, né, do Matheus Araújo, ex-jogador do Corinthians, numa jogada onde o Thiago Volpi, goleiro do Grêmio, estava no ataque, quando o jogo estava 1 a 0 para o Ceará, lá para os 40 e tantos minutos do segundo tempo, Thiago Volpi foi para o ataque, e a bola foi cruzada na área, a defesa do Ceará cortou e no contra-ataque o gol estava aberto, o gol estava vazio, sem goleiro. Matheus Araújo chutou dali mesmo do meio campo para fazer um golaço para sacramentar a vitória do Ceará. E, enfim, o Ceará conquistou sua primeira vitória na competição com esse resultado. E permanece invicto, para falar a verdade, na competição. Empatou com o Bragantino na primeira rodada, agora vence o Grêmio na segunda rodada. Enquanto o Grêmio, por sua vez, depois de vencer o Galo na rodada passada, sofre sua primeira derrota na competição. O primeiro gol do Ceará foi marcado pelo Pedro Raul, um gol de pênalti, e o segundo gol foi esse golaço do Matheus Araújo. Próximo jogo da rodada, Corinthians 3, Vasco 0. Fiz para o jogo desse confronto, se você não viu, passa lá depois. Mas só para resumir, um jogo que o Corinthians não precisou fazer tanto esforço para fazer esse resultado, né? E poderia ter sido mais, se não fosse o senhor Anderson Daronco, né, Daronco? Aliás, essa rodada de Campeonato Brasileiro, esse fim de semana, de arbitragem, foi terrível, em todos os sentidos. Terrível, terrível, terrível. Mas, enfim, resumindo esse jogo, Corinthians 3, Vasco 0, o Corinthians não precisou fazer tanto esforço para fazer esse 3 a 0, poderia ter sido mais. E, enfim, com esse resultado, o Corinthians conquistou sua primeira vitória na competição. O Corinthians, que está invicto nesse início de campeonato, empatou com o Bahia na primeira rodada, agora vence o Vasco. Enquanto o Vasco, por sua vez, que venceu o Santos na primeira rodada, agora sofre sua primeira derrota. E que derrota, hein? Na competição. No jogo que o Fábio Carilli escalou um time alternativo do Vasco, né? E acabou que não deu tão certo, né? Enfim, escolhas do senhor Fábio Carilli. Próximo jogo, Botafogo 2, Juventude 0. O Botafogo, atual campeão brasileiro, conquista sua primeira vitória na competição. O Botafogo empatou com o Palmeiras na primeira rodada, agora vence o Juventude, também está invicto nesse início de campeonato. O Botafogo que fez 1 a 0 com o Igor Jesus, depois fez o 2 a 0 com o Matheus Ponte, numa bela jogada trabalhada, um golaço coletivo, né? Aquele chamado golaço coletivo. E, enfim, enquanto o Juventude, por sua vez, depois de vencer o Vitória na primeira rodada, agora sofre sua primeira derrota na competição. Será que o Botafogo vai brigar pelo bicampeonato brasileiro? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E assim a gente finaliza os 3 jogos de sábado, né? Ceará e Grêmio, Corinthians e Vasco, Botafogo e Juventude foram os jogos que aconteceram no sábado. Agora vamos aos jogos de domingo. Começando, inclusive, se no sábado tivemos polêmica aqui Ceará e Grêmio, com o pênalti marcado para o Ceará, tivemos polêmicas com gols anulados em Corinthians e Vasco, os jogos de domingo, meu amigo, nossa, vamos lá, vai. Mas, começando então com os jogos de domingo, começando então com Atlético Mineiro 0, São Paulo também 0. Eu assisti a esse jogo, Atlético e São Paulo. Esse jogo, o primeiro tempo foi o primeiro tempo onde o Galo teve oportunidades, o São Paulo também teve algumas oportunidades. O São Paulo joga até melhor que o Galo no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o Galo pressiona o São Paulo, né, para vencer o jogo, mas ficou por isso aí mesmo, 0 a 0. Mas foi nesse jogo que tivemos a primeira grande polêmica
dos jogos de domingo. Então, vamos às polêmicas, né? Vamos às polêmicas. Aliás, não, né? Antes de falar das polêmicas, fala uma coisa que eu esqueci, né? O Galo, que perdeu o Grêmio na primeira rodada, segue sem vencer nesse início de competição, enquanto o São Paulo também não venceu, mas também não perdeu até o presente momento. O Galo que soma uma derrota e um empate, o São Paulo que soma 2 empates. Agora sim, vamos às polêmicas. No primeiro tempo, tivemos o gol do São Paulo claramente impedido, né? Um gol claramente irregular. Só que a bandeirinha do jogo, sim, é que assim, galera, para quem não sabe, em relação a uma das regras do futebol, é a seguinte: quando o bandeirinha corre pro meio campo após o gol sair, o gol é validado. O bandeirinha valida o gol. O que aconteceu? Teve esse gol claramente irregular, claramente impedido do São Paulo. Simplesmente a bandeirinha correu pro meio campo. Ai, cara, sorte que o VAR viu a presepada que a bandeirinha fez e consertou a presepada. Porque, meu amigo, como é que pode, cara? Um gol claramente impedido e a bandeirinha corre pro meio campo. Ai, cara, na moral, mano. Na moral, cara. Essa foi só a polêmica desse jogo, tá? Foi só a primeira. Ainda tem mais, viu? Tem mais. E, enfim, né? Vamos lá então, já tivemos vamos então a primeira polêmica desse jogo. Vamos agora para a segunda polêmica desse jogo, Galo e São Paulo 0-0. Vamos lá, né? Depois dessa presepada da bandeirinha, nós tivemos o fatídico lance do Lianco, zagueiro do Galo, onde ele com o Ferrarese, zagueiro do São Paulo, aí no primeiro tempo, o Lianco exagera na dose quando foi disputar a bola com o Ferrarese, acaba... Na verdade, o Ferrarese já tinha tocado a bola pro companheiro, o Lianco chegou para dar o bote, chegou de uma forma totalmente exagerada, de uma forma totalmente... Como é que eu posso dizer, cara? De forma imprudente. Totalmente imprudente, acerta em cheio o jogador de São Paulo. O Lianco, que aliás já tinha cartão amarelo, nem o árbitro, nem o VAR, nem ninguém viu esse lance. E o jogada seguiu, sabe? Sendo que claramente o Lianco chega com força, o Lianco claramente chega de forma imprudente no jogador do São Paulo. Nem o árbitro de campo, nem o VAR viu esse lance. E assim o jogo seguiu. O Lianco permaneceu em campo até mais ou menos lá no final do jogo, né? O Lianco só foi ser expulso lá pro final do jogo, lá no último lance do jogo, quando já o jogo já estava acabando, quando já não valia mais nada, sabe? Já quando não valia mais nada. E, pra mim, cara, erro crasso do senhor Ramon Batiabel, árbitro do jogo, em não dar o segundo amarelo, pelo menos o segundo amarelo pro Lianco nesse lance, e expulsar o jogador do Galo. E, pra mim, erro crasso do árbitro do jogo nesse lance do Lianco em cima do Ferrarese, jogador do São Paulo. E, pra finalizar, nós tivemos outra polêmica envolvendo Caleri, jogador de São Paulo, em cima de Júnior Alonso, jogador do Galo. Numa jogada onde o Caleri foi disputar a bola pelo alto com o jogador do Galo, onde ele consegue cabecear a bola, mas acerta o braço no rosto do jogador do atleticano. O árbitro imediatamente para o jogo, marca a falta e expulsa já de imediato o Caleri. E, cara, sobre esse lance é o seguinte: o Caleri acerta o rosto do Júnior Alonso? Acerta. Mas, acerta com o cotovelo? Acho que não, cara. Eu acho que o árbitro expulsou o Caleri por ele ter dado uma cotovelada no rosto do Alonso. É porque assim, cara, quando um jogador acerta o cotovelo do rosto do adversário, geralmente é lance para expulsão. Só que o Caleri ele não acerta com o cotovelo. Ele só acertou com o braço. E não foi tão em cheio. Ele só acerta o braço e razoavelmente, sabe? E, enfim, eu também considero um erro do árbitro, porque o Caleri não acerta com o cotovelo, ele só resvala com o braço, só acerta sem querer com o braço. E
não acertou em cheio, sabe? Não acertou tão em cheio o rosto do Galo. Ele acertou o rosto do Alonso, mas não em cheio, não com o cotovelo. E, enfim, na minha visão, achei exagerado. Era no máximo para amarelo. Amarelo já seria de bom tamanho, mas, enfim, deixe sua opinião nos comentários sobre esse lance do Caleri. E o Zubeldia, que acabou sendo expulso por conta daquele lançado do Lianco, né, que ele reclama de forma assintosa. E, enfim, essas foram as polêmicas desse jogo, Galo e São Paulo. Próximo jogo da rodada, tivemos Fluminense 2, Bragantino 1. No jogo que marcou a reestreia de Renato Gaúcho como técnico do Fluminense, na sua passagem número 580 no comando do Fluminense. O time carioca sofreu, o Fluminense abriu o placar com um belo gol do Lima. O Bragantino empatou com Isidro Pita, mas lá no finalzinho do jogo, Martinelli fez o gol da vitória do tricolor carioca. Que com esse resultado, depois de perder na primeira rodada para o Fortaleza, conquistou sua primeira vitória na competição, enquanto o Bragantino, que empatou na primeira rodada com o Ceará, o jogo que perdia de 2-0 foi buscar um empate, sofre sua primeira derrota e segue sem vencer na competição. Próximo jogo da rodada, Internacional 3, Cruzeiro 0. Um baita resultado para o time gaúcho, que depois de empatar com o Flamengo lá no Maracanã, um jogo que quase venceu, inclusive, consegue um atropelo em cima do Cruzeiro, conquista sua primeira vitória na competição e permanece invicto, enquanto o Cruzeiro, por sua vez, sofre sua primeira derrota depois de vencer o Mirassol na primeira rodada e segue sem convencer na temporada. Segue decepcionando até aqui na temporada. Mas, assim como Galo e São Paulo, esse jogo Inter e Cruzeiro também teve polêmica envolvendo a arbitragem. Dessa vez por apenas um motivo. Galo e São Paulo eu contei uns 3 motivos. Aqui Inter e Cruzeiro foi apenas por um motivo, mas ainda assim é um motivo relevante. Vamos lá. 20 minutos do primeiro tempo, o jogo ainda estava empatado em 0-0. O jogador do Internacional lança a bola para o campo de ataque. Wesley recebeu o passe. Ele domina, faz o giro. Ia saindo na cara do gol. Eis que Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro, foi para a jogada com o Wesley. O Wesley cai, aparentemente derrubado pelo Jonathan Jesus. O Marcelo Guilherme Henrique viu o lance. E pelo fato do Jonathan Jesus ter sido o último homem da jogada, ele expulsa, numa jogada clara de gol, ele expulsa o jogador cruzeirense. Bom, vamos lá, né? E sim, Marcelo Guilherme Henrique, você não ouviu errado, esse cara ainda apita jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, e jogo grande, né? Enfim, vamos ao lance, né? Vamos lá. Em relação a esse lance, eu sei não, cara. Sei não, velho, porque assim, cara, o Wesley ia saindo na cara do gol, o Jonathan Jesus era o último homem da jogada, mas, cara, em relação a contato, eu sinceramente não vi contato faltoso não, cara. Aliás, eu mal vi contato nesse lance. Cara, se teve algum contato, pois são 3 segundos de leve, não foi nem suficiente para ser falta. Nem suficiente para se cogitar ser uma falta. Eu não achei nada, cara. Nada, absolutamente nada. E, cara, pra mim, erro do Marcelo Guilherme Henrique. Pra mim é erro crasso do ato. E ou até do VAR, né, que nem chamou. Aliás, nem Galo, São Paulo, nem Inter e Cruzeiro, o VAR chamou, né? E, cara, pra mim foi erro. Pra mim foi erro de arbitragem, porque, ao meu ver, não foi o contato faltoso do jogador do Cruzeiro em cima do jogador do Internacional. E, enfim, em se tratando de resultado, não sei se faz diferença, né? Mas poderia ter feito, né? Poderia ter feito, assim como Galo e São Paulo. Próximo jogo, Mirassol 1, Fortaleza 1, jogo mais alternativo da rodada. Um jogo em que o Fortaleza sai na frente com um golaço do Martinez. O Mirassol empata o jogo no gol que, aliás, foi seu primeiro gol da história do Mirassol na Série A
do Campeonato Brasileiro. Mirassol, estreante na Série A do campeonato, faz seu primeiro gol em sua história na competição. E com esse resultado, o Mirassol conquista seu primeiro ponto na história da competição, enquanto o Fortaleza, por sua vez, que o Mirassol perdeu para o Cruzeiro na primeira rodada, agora empata com o Fortaleza. O Fortaleza ganhou do Fluminense na primeira rodada, agora empata com o Mirassol. O Fortaleza sofre seu primeiro tropeço, mas consegue manter a invencibilidade desse início de competição. Próximo jogo, Vitória 1, Flamengo 2. No jogo em que o Flamengo abre o placar com um belo gol do Arrascaeta, um gol de qualidade do Arrascaeta, o Vitória empata com o Elton Rato, que chuta de longe, a bola desvia na marcação do Flamengo e arrebenta com o goleiro Rossi. Mas no finalzinho do jogo, Bruno Henrique, que começou o jogo no banco e entrou no segundo tempo, no decorrer do jogo, faz o gol no final para decidir e para dar a vitória para o rubro-negro carioca. Com esse resultado, o Vitória segue sem vencer e sem pontuar na competição. Vitória que perdeu para o Juventude na primeira rodada, agora perde para o Flamengo. E o Flamengo, por sua vez, empatou com o Internacional na primeira rodada, vence o Vitória agora, conquista sua primeira vitória e segue invicto na competição e também na temporada. Realmente um bom trabalho do Felipe Luiz no comando do Flamengo. Próximo jogo, nós tivemos a grande polêmica da rodada. Sport 1, Palmeiras 2. Vamos lá, né? No jogo que o Palmeiras abre o placar com um gol de pênalti do Flávio Lopes, numa jogada que de fato foi pênalti. O Sport empata o jogo no finalzinho do primeiro tempo com o Christian Barletta, ex-Corinthians, num gol de desatenção total da defesa do Palmeiras. Eis que acontece aos 43 minutos do segundo tempo o lance mais polêmico envolvendo arbitragem na temporada. Jogada na entrada da área, o Rafael Veiga dominou, foi tentar limpar a marcação do Sport para de repente dar um passo ou até chutar. O Rafael Veiga força o contato, força um tropeço no jogador do Sport. O árbitro, o juiz do jogo, cai na dele e marca o pênalti para o Palmeiras. Pênalti esse cobrado pelo Piquerez, que converteu e deu a vitória pro time palmeirense. Cara, na moral, se isso aí é pênalti, eu sou uma geladeira Brastemp. Não é possível, cara. Você pode... Cara, na moral, mano, se isso aí é pênalti, eu sou uma geladeira Brastemp, cara. Mano, é um lance totalmente bizarro, um lance totalmente nada a ver, um lance sem explicação qualquer. Mano, não existe um pênalti daquele ser marcado, velho. Não existe o juiz de marcar esse pênalti. Não existe o VAR sequer chamar para revisar esse lance. Ridículo, cara. Não é porque o Palmeiras não, tá? Que fique bem claro. Mas lance ridículo. Ridículo. E... Enfim. E antes que alguém venha me chamar de clubista pelo fato de eu ser corintiano, o Marcos, o maior goleiro da história do Palmeiras, ele mesmo admitiu que, cara, foi vergonhoso esse pênalti, velho. Foi vergonhoso. Inclusive, não só o Marcos, eu vi palmeirenses admitindo que esse lance não foi pênalti. E não foi, cara. Não foi pênalti. Nem aqui, nem em outra galáxia que isso aí foi pênalti, cara. Tá louco, mano. Tá louco. E, enfim, um pênalti inexplicável. Inexplicável esse segundo pênalti. O primeiro pênalti, beleza. O segundo, nada a ver. Totalmente... Eita, nós clica aqui sem querer. Nada a ver. Totalmente nada a ver esse pênalti marcado pro Palmeiras. Não é porque é o Palmeiras, tá? Que fique bem claro. Que fique bem claro. Se tivesse sido pro outro time, eu falaria a mesma coisa. Mesma coisa. Até pro Corinthians eu falaria a mesma coisa. E para finalizar, último jogo da rodada, Santos 2, Bahia também 2. O jogo com mais gols da rodada. No jogo que o Bahia abre o placar, com o gol do Eric, o Santos empata com Tassiano, lei do ex, vira com o Diego Pituca, mas o Bahia consegue o gol de empate com Luciano Juba. E com esse resultado, o Santos, que perdeu para o Vasco na primeira rodada de virada, segue sem vencer na competição, enquanto o Bahia, que empatou com o Corinthians na primeira rodada, empata de novo com o Santos na Vila Belmiro,
segue sem vencer, mas também segue sem perder nesse início de torneio. Então, é isso aí, galera. Esses foram os resultados. Vamos agora à tabela de classificação do campeonato. Vamos lá então para a tabela e vamos lá. Nós temos aqui, ó, Corinthians, ó, segue o líder, rapaz. Já seguiu o líder hoje? Vamos lá, vai. Corinthians, primeiro colocado com 4 pontos. Internacional em segundo, com também 4 pontos. Ceará em terceiro. Fortaleza em quarto. Botafogo em quinto. Flamengo sexto. E Palmeiras, sétimo colocado. Todos com 4 pontos conquistados. Com uma vitória e um empate. Corinthians lidera o campeonato, junto com o Internacional, pelo critério de saldo de gols. Na sequência nós temos Juventude em oitavo, Fluminense em terceiro, Grêmio em décimo, Vasco em 11º, Cruzeiro em 12º, todos com 3 pontos ganhos. Na sequência, Bahia, 13º, São Paulo, 14º, ambos com 2 pontos. Bragantino, 15º, Santos, 16º, esses fora da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, Mirassol, 17º, Sport, 18º, todos com 1 ponto conquistado. Aliás, Galo também, né? Galo, 19º com 1 ponto conquistado. E na 20ª e última colocação, o Vitória, único time com 0 pontos na tabela. Na zona de classificação para a Libertadores, temos Corinthians, Internacional, Ceará, Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Zona de Sul-Americana, Palmeiras, Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco e Cruzeiro. Zona de nada, Bahia, São Paulo, Bragantino e Santos. Zona de rebaixamento, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro e Vitória. Então, é isso aí, galera. Esse foi o resumo da rodada. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gosta do meu conteúdo. Um forte abraço. Fique com Deus. Tamo junto. É nóis.